Bom dia, irmãos. Queridos, nós vamos continuar estudando a monarquia de Israel e Judá no texto de 2 Reis, capítulo 15, mas na verdade nós vamos estudar o texto paralelo dessa porção que está em 2 Crônicas 26. Então abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas 26, para que nós caminhemos mais um pouco no estudo do reinado de Uzias. Esse rei que começou bem, mas agiu muito mal na segunda parte do seu reinado, conforme já prevê aí o nosso esboço. Então nós começamos a estudar o reinado de Uzias na semana passada e nós vimos que o modo como os autores bíblicos apresentam Uzias, especialmente o autor de Crônicas, aponta para uma temática de orgulho. O trecho que está diante de nós, a narrativa que está diante de nós do reinado de Uzias, tem como tema central falar do orgulho. Porque Uzias conquista muitas coisas, Uzias se dá muito bem no seu reinado em Judá, mas isso faz com que o seu coração se exalte. E aí ele tem uma ilusão de si mesmo, ele acha que ele pode fazer coisas que na verdade ele não poderia, ele não deveria, era proibido para ele, mas ele assume algumas prerrogativas que ele não tinha e ele então é repreendido. Ele não ouve a repreensão, então Deus o ataca com lepra. E a última década da sua vida, ele não consegue mais reinar, o seu filho reina junto com ele, porque ele tem que viver afastado, tem que viver isolado por conta desse castigo de Deus. Então por isso que nós estamos falando que o orgulho ilude o homem e atrai o juízo divino. Nós sabemos que a Bíblia repreende diversas vezes o orgulho, diversas vezes a soberba. É um pecado sutil, que pode se instalar no coração de todos em quaisquer circunstâncias, por quaisquer motivos. A pessoa pode ser orgulhosa por conta das suas conquistas espirituais, a pessoa pode ser orgulhosa por causa dos seus empreendimentos profissionais, por conta do seu status acadêmico, por conta de qualquer coisa da sua vida, a pessoa pode ter no seu coração o orgulho brotando ali, e isso atrai o juízo divino, ilude o homem e atrai o juízo divino. A Bíblia fala do perigo do orgulho várias vezes, nós já estudamos isso em outras ocasiões, e no exemplo de Uzias isso fica muito claro. Então no livro de Reis, na narrativa de 2 Reis 15, nós temos uma visão mais panorâmica, porque o autor de Reis não detalha esse episódio aqui. O autor de Reis menciona muito rapidamente algo que aconteceu com Uzias, mas quem detalha isso é o autor de Crônicas. Isso porque Crônicas, como os irmãos já sabem, foca no reino do sul, o reino de Judá, que é o reino onde Uzias atua, onde ele é rei. Enquanto que Reis foca no reino do norte, Israel. Então o livro dos Reis apenas menciona muito rapidamente o que acontece. Nós estamos estudando o livro dos Reis, mas para entendermos com profundidade o que aconteceu, a gente está dando uma olhadinha no segundo livro das Crônicas. Então vamos ver aí essas duas fases do reinado de Uzias, começando a leitura desde o começo. Nós já vimos bastante coisa, mas começando desde o versículo 1, para que nós retomemos aquilo que temos visto e prossigamos na sequência. Primeira fase do reinado de Uzias, onde a sua fidelidade é recompensada. Segundo Crônicas 26, 1, diz assim: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Nós até mencionamos que isso aqui era uma cidade portuária, então foi um feito notório para Uzias, mostrando como seu reino de fato estava avançando. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Nós fizemos uma observação sobre essa expressão na semana passada. Quando nós lemos isso, nas várias vezes que essa expressão aparece no livro dos Reis e no livro das Crônicas, talvez intuitivamente nós pensemos que isso era uma marca de um rei cristão, um rei crente, melhor dizendo, né? Um rei fiel a Deus, temente a Deus de coração. Se ele fez o que era reto perante o Senhor, ele era um crente. Mas o texto não diz exatamente isso.
Nós precisamos lembrar que naqueles dias a constituição do país era a lei de Deus. Então fazer o que era reto perante o Senhor era obedecer à lei, era obedecer à Constituição. E de fato Uzias obedeceu durante metade aí do seu reinado, durante uma parte do seu reinado, ele obedeceu ao que a lei de Deus tinha dito. Então o texto não fala nada do coração dele, até porque, além do que nós vemos na segunda fase do reinado dele, a menção que vem depois nos coloca uma pulga atrás da orelha. Nós falamos isso também, porque o texto fala que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Amazias também foi um rei que deu mancada, porque o coração dele não era íntegro no seu compromisso com Deus. Então a gente já fica um pouco ressabiado aqui. Peraí, mas ele fez o que era reto, mas ele seguiu os passos de Amazias, então isso aí pode dar problema. E de fato dá. Então nós não sabemos com precisão qual era o estado do coração desse homem. No começo parece que ele era de fato um crente. No começo parece que ele era de fato servo de Deus. Mas no final nós ficamos com um pouco de dúvida. Mas enfim, o texto continua. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Só uma notinha aqui, na semana passada eu não comentei para os irmãos, mas talvez a sua Bíblia tenha o versículo 5 um pouquinho diferente. Se você tem a NVT, por exemplo, provavelmente a sua Bíblia, ao invés de falar que Zacarias era sábio nas visões de Deus, na sua Bíblia pode estar falando que ele era sábio ou entendido no temor de Deus. As duas traduções existem aí, provavelmente os irmãos têm as duas aí à disposição. Aqui é uma questão de crítica textual, existem manuscritos antigos que apontam para um e apontam para outro. Ou Zacarias era sábio nas visões de Deus, alguém que, como talvez um profeta, alguém que interagia com esse tipo de coisa, ele era versado nisso, ou ele era sábio no temor de Deus e, portanto, ensinou Uzias a temer ao Senhor. De qualquer modo, seja visões de Deus ou temor de Deus, o fato é que Zacarias foi o mestre de Uzias durante um período da sua vida e ensinou como Uzias deveria se portar diante de Deus. Só que o texto já nos antecipa que essa fidelidade de Uzias durou somente o tempo em que Zacarias o influenciou. E nós já vimos que isso aconteceu lá atrás com outro rei, e nós vimos já o problema disso. Então o autor de Crônicas está nos preparando para a tragédia que vai acontecer na sequência. Agora nós chegamos no versículo 6, ainda dentro dessa parte da fidelidade de Uzias. Tudo isso nós já vimos na semana passada, nós estudamos aí um pouquinho, fizemos um parênteses sobre o que é buscar ao Senhor, essa expressãozinha que aparece frequentemente no livro das Crônicas. E agora nós vamos ver como Deus abençoou Uzias, porque o versículo fala, nos dias em que buscou ao Senhor, naqueles termos que nós mencionamos, inclusive na semana passada, como Crônicas descreve isso, alguém preocupado, dedicado às coisas do Senhor, envolvido com as coisas do Senhor. Durante esse período, Deus deu prosperidade a Uzias. E quais são essas recompensas? Quais foram essas recompensas, essas bênçãos que Deus concedeu a Uzias? Versículo 6 começa a descrevê-las. Em primeiro lugar, nós vemos algumas vitórias internacionais que Uzias teve. Diz assim o versículo 6. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o de Jabné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. O texto menciona aqui vários povos que receberam a investida de Uzias, e Uzias ganhou. Uzias teve êxito nas suas investidas militares contra os filisteus, contra aqui os meunitas, e também contra os amonitas. Os amonitas reconheceram ali o renome de Uzias. Se os irmãos pensarem na distribuição geográfica dessas investidas, Uzias não conseguia subir por norte, porque o reino do norte estava forte. Nessa época, Jeroboão II era rei. Tem a nossa linha do tempo? Põe a linha do tempo, por favor, Gui. Durante o período aqui em que Uzias está reinando, Jeroboão II é rei
em Israel. E, como nós já vimos, durante o reinado de Jeroboão, o reino do norte era forte. E, portanto, Uzias não conseguiu subir, ele não teve vitórias em relação a Israel. Então ele aproveitou o que estava em volta para baixo dele. Ele investiu militarmente no sul, tanto que a fama dele chegou até ali o Egito, desceu bastante, e um pouco a oeste, no território dos filisteus. Então ele não foi para cima, cresceu para baixo. Mas ele não teve somente vitórias internacionais. O Uzias teve também sucessos domésticos dentro do território de Judá. O texto diz assim, versículo 9: Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Então, dentro da capital, ele fez torres, ele fortificou ali a cidade, isso era uma evidência da sua prosperidade, de como o reino caminhava bem, e o texto fala que ele tinha muito gado, e fala algo da personalidade de Uzias. Se você acompanhasse o que Uzias assistia na televisão, provavelmente Uzias assistia ao Globo Rural, porque o texto fala que ele era amigo da agricultura. Então ele ouvia lá, ele acompanhava lá o Globo Rural, porque ele gostava, o texto fala que ele tinha interesse no desenvolvimento dessas coisas. Ele queria que essa área, esse setor específico, florescesse, se desenvolvesse em Judá. E o texto enfatiza isso não só falando que ele era amigo da agricultura, mas dizendo que ele tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis. Ou seja, era realmente uma área de investimento de Uzias. Agora, no versículo 11, o texto volta a falar dos sucessos militares dele. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Nós não sabemos exatamente o que são essas máquinas que o texto descreve aqui. São máquinas feitas por homens peritos. Alguns dizem que poderia ser uma espécie de escudo que era fixado no muro da cidade, de modo que o pessoal da artilharia ali poderia defender a cidade e sendo protegidos por esses escudos. Tanto que o texto fala que isso foi colocado nas torres e nos cantos das muralhas para tirarem flechas e grandes pedras. Outros dizem que não era um escudo. Alguns dizem que não era um escudo no muro da cidade, mas era uma espécie de catapulta. Poderia ser, mas carecem evidências arqueológicas disso, de uso de catapulta nesse período aqui. Seja como for, ele investiu. Tanto que o versículo 14 diz que o exército era muito bem equipado, os soldados eram muito bem equipados. E esse armamento que é descrito no versículo 14, ele é semelhante ao descrito que era usado pelo exército assírio. E naquela época o exército assírio era a potência da época. Naquela época o exército assírio era os Estados Unidos da época, militarmente falando. E o texto descreve que Judá tinha equipamentos muito semelhantes ao que os assírios tinham. Para a gente tentar entender um pouco aí o paralelo disso, eu pedi para o ChatGPT, meu amigo ChatGPT, fazer uma paráfrase com linguagem contemporânea do que seria isso, né? Então, escudo, lança, capacete, couraça, né? E o ChatGPT me entregou o seguinte paralelo. Qualquer imprecisão, joguem na conta do ChatGPT. Ele diz assim, uma paráfrase desse versículo em termos contemporâneos. O exército de Uzias foi equipado com fuzis de última geração, coletes balísticos, capacetes táticos, granadas e até sistemas fixos de artilharia controlada por especialistas nas muralhas da capital. Parece? Não entendi metade do que está aqui. Mas, cadê o Lucas? Isso aqui parece bom, Lucas.
Meio ultrapassado? É. Eu li isso daqui, eu falei, isso aqui é o Brasil. Tá bem longe, né? A gente deve ter um arquinho em flecha. Justamente, né? Mas aqui, o que o texto está falando é que realmente Uzias conseguiu investir no exército. Então, isso é uma evidência da prosperidade realmente do seu reino. As coisas estavam indo bem, Deus estava abençoando o povo. O versículo continua dizendo: divulgou-se a sua fama até muito longe. Isso já foi falado, foi divulgada a fama dele, o renome dele até o Egito, e aqui enfatiza de novo, a sua fama ia até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. Nós podemos lembrar que em outro período em que a fama de um rei de Judá se disseminou foi durante o período de Salomão. Durante o reinado de Salomão, a fama do rei de Israel foi até muito longe, tanto que aquela rainha famosa veio até Salomão e tudo mais. Nós conhecemos essa história e aqui nós temos um leve eco disso, como falando, olha só como um rei de Judá mais uma vez teve fama, como mais uma vez um rei de Judá teve o seu renome espalhado pelo mundo antigo. Agora, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é uma expressãozinha que aparece nesse último versículo que nós lemos, o versículo 15, no finalzinho, e que aparece também no versículo 7. É a expressãozinha, ele foi maravilhosamente ajudado, no versículo 15, e no versículo 7 é dito que Deus o ajudou contra os filisteus. O autor faz essa referência de ajuda nesses versículos, e a gente percebe que essa ajuda que Deus deu para Uzias era uma ajuda militar. Diz respeito às vitórias militares que Uzias teve. Isso fica claro porque no versículo 13 é dito que o exército ajudava o rei contra os inimigos. Então ajudar aqui não é só você dar uma mãozinha. Ajudar aqui é você atuar militarmente. E o texto fala que Uzias foi ajudado maravilhosamente. Porque o próprio Deus, como nós já vimos em outras ocasiões, era quem ia diante do povo nas campanhas militares. Quando o povo era fiel, quando o rei era fiel, Deus lutava as batalhas do povo e, portanto, ganhava. Você tinha vitórias militares. Só que essa expressãozinha, tanto em Crônicas como em outras ocasiões do texto bíblico, falar que foi ajudado, foi socorrido, é uma expressão que em outros contextos, além desse contexto que nós estamos vendo aqui, mostra Deus socorrendo, protegendo e muitas vezes agindo de modo extraordinário por meio de conquistas e livramentos incomuns. São situações em que Deus vai até o povo, vai até o rei para ajudar de um modo surpreendente. Essa ajuda não é só um apoio. Essa ajuda é realmente algo que chama muito a nossa atenção. E isso mostra para nós que Deus atua ativamente em favor dos seus servos. De modo que nós, os servos de Deus, possamos recorrer a Ele, certos da ajuda que vem de Deus. E essa expressãozinha aparece, como eu disse, em algumas outras vezes. Eu quero rapidamente olhar algumas dessas passagens com os irmãos, para que nós aprendamos um pouco desse socorro que Deus dá. Como é essa ajuda que Deus dá? O texto fala que Deus ajudou Uzias maravilhosamente. Nós sabemos que nesse contexto imediato, em outras passagens, isso diz respeito a uma ajuda militar, a força militar que Deus deu, de modo que eles ganhassem as batalhas. Mas como essa ajuda chega até nós? Será que Deus também ajuda os seus servos hoje? E como é esse socorro? Como é esse livramento? Vamos ver um pouquinho dessas passagens que descrevem essa ação de Deus, que mostra Deus atuando ativamente e como isso nos traz confiança. Veja, por exemplo, volte aí um pouquinho as páginas da Bíblia para 2 Crônicas 14. Veja o que acontece durante o reinado de Asa. 2 Crônicas 14, versículo 9. Um grande exército etíope avança contra Asa e veja o que acontece. 2 Crônicas 14, 9. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer.
a palavra que ajuda, numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Veja que Asa está pedindo por socorro e está pedindo por ajuda. Então, Senhor, só o Senhor pode nos ajudar. E olha o tamanho do exército, 1 milhão de soldados, é muita gente marchando contra nós. Só o Senhor pode nos ajudar, ajuda-nos. Esse foi o clamor de Asa, porque ninguém pode ir contra o Senhor. Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Veja o versículo 12. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Nós estamos falando aqui de um exército normal contra um exército de 1 milhão, um exército muito grande. E Deus fez com que esse exército pequeno, esse exército menor, ganhasse a batalha, mostrando que não há limites para o socorro do Senhor. Isso é importante nós lembrarmos, não há limites para o socorro do Senhor. Existem situações em que nós vivemos, que nós experimentamos, em que o que está diante de nós é muito maior do que nós. O que está diante de nós é muito mais forte do que nós. O que nós temos que fazer? Temos que fazer como Asa. Temos que clamar, Senhor, ajuda. O Senhor ajudou, o Senhor socorreu Asa contra o exército etíope. Ajuda-me diante desse desafio. Ajuda-me diante dessa situação. O Senhor é o Deus que socorre. O Senhor é o Deus que ajuda. Não importa quem está do outro lado. Não importa o tamanho, não importa o número. O Senhor pode fazer com que aquele inimigo, aquele desafio seja quebrado. Eu preciso que o Senhor venha em meu socorro. Um outro exemplo está em 2 Crônicas 18. Exemplo de Josafá. Em 2 Crônicas 18:30, nós lemos o seguinte. 2 Crônicas 18:30. Esse é o mesmo episódio em que Acabe morre. Os reis de Israel e Judá estão lutando no mesmo embate contra outros exércitos. E então o rei Josafá passa pela seguinte situação. Ora, 2 Crônicas 18:30. Ora, o rei da Síria dera ordens aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Josafá quase rodou aqui. Josafá, na sua aliança com Acabe, eles combinaram ali alguma coisa para poderem se disfarçar, especialmente para Acabe se disfarçar. Quase que Josafá vai embora nessa daqui. Mas vendo o perigo, o texto diz que ele grita ao Senhor, ele pede ajuda ao Senhor e o Senhor vai lá e socorre. Isso, irmãos, nos ilustra que os crentes podem, de fato, clamar ao Senhor em momentos de perigo. E nós temos que fazer isso. Muitas vezes nós não temos tempo suficiente para articular aquela oração bonita, nós não temos tempo suficiente para articular aquela súplica bem pontuada. Nós podemos simplesmente gritar ao Senhor e pedir por socorro. E Ele vem em nossa ajuda. Os irmãos devem lembrar de Pedro, quando estava naufragando ali, quando Jesus falou, vem Pedro, sobre as águas, e Pedro vendo toda aquela tempestade, ele começa a naufragar. Qual foi a única coisa que ele conseguiu falar? Senhor, salva-me. Não deu tempo de elaborar um negócio. Senhor, eu estou naufragando aqui, não sei, senhor, mas se o senhor puder vir... Não deu tempo. Senhor, salva-me. Um clamor rápido, imediato e desesperado. Os crentes podem se aproximar do Senhor nesses termos, porque Deus ouve esses clamores e Deus atua em favor dos seus servos, vindo com socorro, vindo com ajuda, como aconteceu aqui no caso de Josafá. Se os irmãos olharem o capítulo 25, segundo Crônicas, os irmãos verão ainda um outro episódio, dessa vez com Amazias, o pai de Uzias.
E veja o que o profeta fala para Amazias, segundo Crônicas 25:7. Nós estudamos já esse episódio em que Amazias vai para a guerra e ele contrata o pessoal do Reino do Norte, os mercenários, o exército de mercenários. Isso é reprovado pelo profeta. E o profeta diz o seguinte, segundo Crônicas 25:7. Porém, certo homem de Deus veio a ele, dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e sê forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e Deus tem força para fazer cair. O que nós aprendemos aqui é que Deus é quem traz o sucesso ou a derrota. Ele é quem ajuda e quem faz cair. Isso fica muito claro. Amazias ouve essa orientação, porque ele realmente esperava ter essa vitória militar e conseguiu essa vitória militar obedecendo ao profeta. Se os irmãos olharem o capítulo 32 de 2 Crônicas, versículos 7 e 8, nós temos o exemplo de Ezequias, quando diante de Senaqueribe, rei da Assíria, lembrando de toda a potência que a Síria representava. Versículo 8 diz, segundo Crônicas 32, 7. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Se os irmãos olharem o Salmo 118, versículo 6, os irmãos verão essa confiança na ajuda do Senhor, renovada pelo salmista, reforçada pelo salmista, Salmo 118, 6. O Senhor está comigo, Salmo 118, 6. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Quem é a ajuda do crente? Quem é a ajuda do servo de Deus? Quem é a força do servo de Deus? Em quem o servo de Deus põe a sua confiança, põe a sua segurança, deposita a sua esperança? A quem o servo de Deus clama no momento de desespero? A quem o servo de Deus busca no momento de aflição? Para quem o servo de Deus pede ajuda? Para o Senhor. É Ele quem ajuda, é Ele quem socorre. Outro episódio conhecido, saindo agora do livro das Crônicas, está em 1 Samuel 7. Esse é um texto conhecido, pelo menos o nome que aparece aqui é conhecido, e esse texto nos ensina algo interessante, ou ilustra algo interessante que nós podemos aprender. Em 1 Samuel 7, nós temos o juiz, ou nesse momento, o juiz Samuel, sacerdote Samuel, lutando contra os filisteus. E nós percebemos no versículo 10 a 12 a vitória sobre os filisteus e o que Samuel faz em resposta a essa vitória. Diz assim, 1 Samuel 7:10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo. 7:10. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Esse texto é interessante porque mostra que Samuel levanta um memorial. Nós vemos esses memoriais espalhados no Antigo Testamento. Nós vemos várias vezes no Antigo Testamento o povo levantando memoriais, levantando pedras como memoriais. Era algo que o povo ao longo das gerações deveria ver e o povo deveria lembrar do que aconteceu ali. E
Quando nós pensamos no que esse memorial representa, a ajuda de Deus, aquele memorial que recebeu esse nome, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, esse memorial apontaria para a ajuda militar de Deus. Veja só as conquistas que Deus nos deu. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em que sentido? Ele tem nos fortalecido, Ele tem nos dado vitórias, Ele tem nos amparado, Ele tem nos socorrido contra os nossos inimigos. E todas as vezes que o povo olhar para essa pedra, o povo vai lembrar, a pedra Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos socorreu. E esse episódio ilustra que nós, como povo de Deus, nós temos que constantemente lembrar das ajudas que o Senhor dá para nós. Nós temos a responsabilidade de trazer à nossa memória constantemente o socorro, o amparo, o apoio, o livramento que o Senhor dá para nós. Isso não só é salutar, isso é necessário para a nossa fé. Esses memoriais, o objetivo desses memoriais era manter o povo unido sob a memória do que Deus tinha feito no passado. O povo olharia para aquilo e se manteria unido em fidelidade a Deus. E nós, na nossa cultura, nós não temos tanto o hábito de levantar memoriais, mas nós temos que cultivar em nossa memória os atos libertadores de Deus, as ajudas que Deus nos dá como servos, porque isso é importante para a nossa espiritualidade, isso é importante para a nossa vida cristã, lembrar aquilo que Deus fez por nós no passado. Eu tive um professor no seminário, alguns irmãos aqui conhecem, o professor Davi Murk. O professor Davi Murk, existe o professor Davi Murk pai e o professor Davi Murk filho. É o Davi Murk pai e o Júnior. O Júlio conhece, teve aula com o professor Davi Murk também. E o professor Davi Murk, ele é o pai, consequentemente o filho depois, mas especialmente o pai, ele é muito didático. Ele é um professor por excelência. Tanto que o pessoal brinca, desde a época que o pastor Marcos era professor lá no seminário, que qualquer matéria que desse para o Davi Murk, ele transformava aquilo numa matéria interessante. Ele é muito comunicativo, muito bom. Já esteve aqui na nossa igreja, já falou na nossa igreja, enfim. E ele, da família dele, ele tem alguns hábitos que... Ele é americano e tem algumas coisas que eu olho e falo, isso é muito Estados Unidos para o padrão Brasil, né? Mas algumas coisas são interessantes. Algumas coisas eu olho e falo, isso realmente chama atenção, no sentido positivo. E eles têm um armário, uma cristaleira na casa deles, onde eles têm várias miniaturas. Eles têm várias miniaturas que eles colocam lá. Quem conta isso é o Davi Murk filho. E por que o Davi Murk filho contou isso numa aula? Porque certa vez ele foi picado por uma cobra. E lá no Palavra da Vida, lá em Atibaia, tem toda uma parte ali rural, né? Atibaia é interior, Atibaia tem carroça, todas essas coisas assim, né? Então lá tinha um matagal, lá tinha uma cobra brincando lá no Palavra da Vida. Ele foi picado por uma cobra quando era criança. E por alguma razão, não lembro exatamente os detalhes, a calça que ele estava, que o Davi Murk filho estava, teve alguma participação importante nessa história. Não sei se a calça impediu que a cobra fosse mais feliz no seu ataque. Não sei o que aconteceu. Eu sei que a calça marcou. A calça que o Davi Murk, quando criança, estava usando, foi picado pela cobra, essa calça marcou. Isso foi um livramento. Porque ele poderia de fato ter morrido, ele poderia de fato ter acontecido alguma coisa muito séria com ele. Então, desde então, nesse memorial, nessa cristaleira que eles tinham, eles colocaram uma calça em miniatura, uma pequena calça, eles colocaram lá, fizeram um recorte no tecido e colocaram essa calça lá. E no dia da aula, o Davi Murk Jr. levou essa calça em miniatura para os alunos verem ali, isso daqui é um memorial e tudo mais, isso lembra de algo que aconteceu comigo e tudo mais. E aquilo me marcou, aquela história me marcou. Eu falei, poxa, realmente nós, na nossa cultura, nós não temos o hábito de fazer memoriais. E nós temos muita facilidade em esquecer das coisas. E nós temos o hábito de esquecer das coisas que Deus faz por nós, da ajuda, do socorro que Deus traz para nós. E essa didática dele, de ter ali um espaço memorial para essas coisas, eu achei interessante. Legal, não tenho isso na minha casa, talvez os irmãos façam isso, queiram fazer isso, enfim, a Bíblia não ordena fazer isso, mas o que eu extraio disso como algo que nós devemos sim levar é a responsabilidade que nós temos de lembrar da ajuda que Deus nos dá. Talvez nós não tenhamos memoriais com miniaturas, mas talvez você tenha cicatrizes que te lembrem da libertação, da ajuda que Deus te deu num acidente, numa doença muito séria que você passou, e você olha para aquilo, aquilo é um memorial gravado no seu corpo da ajuda de Deus, e você deve olhar para aquilo e chamar aquela cicatriz Ebenezer. Até aqui o Senhor me ajudou.
Talvez você tenha algo na sua casa, um móvel, algum equipamento, alguma coisa que você olha, isso daqui é o móvel Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor sustentou, o Senhor protegeu, o Senhor libertou, o Senhor livrou, o Senhor acudiu. Nós temos que, como Israel fez aqui, nos recordar, nos lembrar das ajudas de Deus. Se os irmãos olharem o Salmo 28, os irmãos verão ainda outras informações sobre essa ajuda que Deus dá. Vejam que isso não fica só nos exércitos, nas batalhas militares, isso chega até nós. Isso deve chegar até nós, porque o nosso Deus continua nos ajudando, não militarmente, mas continua nos acudindo, nos livrando de perigos e muitas vezes fazendo isso de maneira surpreendente, de maneira miraculosa, nos dando livramento de situações que não há saída, e Deus faz com que haja uma saída. No Salmo 28, nós lemos qual deve ser a nossa resposta ao livramento, ao socorro de Deus. Salmo 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Qual deve ser a resposta do crente diante da ajuda, do socorro, do livramento de Deus? O louvor. Nós temos que louvá-lo. Nós temos que apontar os seus atributos, o seu poder. Nós temos que apontar a sua glória, os seus feitos poderosos em nosso favor. Nós temos que contar isso para os outros. Nós temos que compartilhar isso com os nossos irmãos, compartilhar isso com aqueles que estão ao nosso redor, para que eles vejam a ação de Deus em nossa vida. E isso renda glórias a Ele. Nós temos que anunciar ao nosso Deus e louvá-lo diante da ajuda do livramento que Ele nos dá. O salmo muito famoso que os irmãos conhecem e que fala da ajuda do Senhor, que abre com a ajuda do Senhor, é o Salmo 121. O Salmo 121, um cântico de romagem, um cântico de peregrinação, era um cântico que os judeus cantavam quando deixavam as suas casas, deixavam as suas cidades e iam para Jerusalém durante as festas. E naqueles dias viajar era uma coisa demorada, era uma coisa perigosa, era uma coisa que te expunha muitas vulnerabilidades. Você ficava vulnerável enquanto você estava viajando. Você passava por vales, montanhas, lugares ermos, lugares onde os bandidos, onde os ladrões poderiam te assaltar. É só nós lembrarmos da parábola do bom samaritano, que acontece com aquele que estava caminhando ali na estrada, indo para outra cidade. E nesses dias aqui, a viagem era uma viagem perigosa. E a família ficou para trás. Quem vai cuidar da família? Quem vai cuidar de mim enquanto eu estou caminhando aqui? Então, os peregrinos entoavam, dentre outros cânticos, o Salmo 121. E o Salmo 121 diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nessa estrada eu olho para as montanhas. De onde me vem o socorro? Essas montanhas grandes que me isolam, que representam perigos. Alguém pode vir dessa montanha e me pegar. De onde vem o socorro? O texto fala: o meu socorro vem de alguém que está acima das montanhas. O meu socorro vem de alguém que está acima dos meus inimigos, acima daquilo que me ameaça, acima daquilo que me traz medo. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E como é esse cuidado de Deus? Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Quando eu leio o versículo 4 em especial, eu me lembro de um período, os irmãos acompanharam isso, em que logo depois de um bandidinho entrar em casa, eu precisar abordar o bandido e tudo mais, eu fiquei muito... eu tive dificuldade de dormir. Porque qualquer barulhinho você pensa que é alguma coisa. É intuitivo, você fica alerta a isso. Instintivo. Eu lembro que eu tentava pegar no sono e acordava. Com qualquer barulhinho. Era o vento, era um cachorro que latia, era algum bicho que fazia alguma coisa, qualquer barulho, eu acordava e eu não conseguia dormir. Porque nós, talvez especialmente os homens, nós temos
de novo, instintivamente, né, a prática de montar guarda. Eu tenho que proteger minha casa, eu tenho que proteger minha família, eu tenho que proteger aqui. Vou montar guarda aqui, eu não posso dormir. Se eu dormir, alguma coisa vai acontecer. Mas eu precisava dormir, não tinha jeito. Eu já nunca fui não acabado. Se eu não dormisse, o pastor Isaac ia me enterrar já. Então eu precisava dormir, com as olheiras já desse tamanho, né? Então eu precisava dormir. E eu falei, mas se eu dormir, quem vai proteger a casa? Eu dormo, eu poderia dormir, eu dormia, eu durmo. Quem não dorme? Deus. O guarda de Israel não dorme. Se ele guarda uma nação inteira sem dormir, ele não dorme, ele não descansa, eu posso descansar. E se ele guarda uma nação inteira, ele pode cuidar da minha casa. Ele pode me proteger. Então eu vou deitar, eu vou dormir, confiando no cuidado de Deus, confiando na ajuda de Deus, lembrando do cuidado, do socorro do Senhor. O Senhor nos protege de modo completo e constante, inclusive nos momentos de vulnerabilidade. Na nossa vida nós passamos por momentos de vulnerabilidade, momentos de fragilidade, onde a nossa pequenez é exposta. E o Senhor vem em nosso socorro, o Senhor vem em nossa ajuda. Eu estou contigo, eu te protejo, eu te livro do mal. Eu coloco as minhas mãos sobre você. Se os irmãos olharem o Salmo 119, 175, quase o último versículo do Salmo 119, há um detalhe interessante desse versículo, que nos mostra um dos meios pelos quais Deus nos ajuda, um dos meios pelos quais Deus nos socorre. Olha aí o versículo 175, Salmo 119, 175. Viva a minha alma para louvar-te, ajudem-me os teus juízos. O que o salmista pede aqui é que por meio da palavra de Deus ele seja sustentado, ele seja ajudado. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, portanto, é um dos meios pelos quais ele ajuda o seu povo. E, de fato, quando nós ouvimos as instruções bíblicas, quando nós nos atentamos às orientações da palavra de Deus, nós somos protegidos. Nós somos livrados de muitos perigos. O Senhor pode nos ajudar por meios extraordinários, como fez várias vezes com o povo de Israel. Como fez na nossa vida, muitas vezes nos livrando de coisas inimagináveis ali, que nós não conseguiríamos sair daquilo. Mas o Senhor também usa meios comuns para nos ajudar, para nos livrar, para nos proteger. Dentre esses meios nós temos a sua palavra. O salmista pede, viva a minha alma para louvar-te, ajudem-me, sustentem-me os teus juízos, a tua palavra. No Novo Testamento, existem dois textos que eu quero mostrar para os irmãos que falam sobre ajuda, essa ajuda. O primeiro texto aí é o de Hebreus 13, mostrando que essa ajuda que o Senhor dá, mais uma vez, ela não é só militar, ela não é só de guerra. O Senhor nos ajuda de várias formas, de modo completo, de modo abrangente. Em Hebreus 13, versículos 5 e 6, nós vemos que o Senhor ajuda com provisão e sustento, mesmo diante das investidas dos homens maus. Os irmãos devem lembrar que no caso dos leitores de Hebreus, eles estavam ameaçados, eles estavam flertando com o judaísmo, porque os crentes estavam pagando um preço por serem crentes. Prisões, espólio de bens, eles estavam perdendo muitas coisas. Então eles queriam voltar para o judaísmo, essa era a ameaça da apostasia, porque o judaísmo parecia mais interessante, mais bonito, mais glorioso, e não tinha todos esses perigos que o cristianismo representava naqueles dias. Então o autor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? No caso dos leitores de Hebreus, a ameaça era de ter os seus bens, era de ter a sua própria vida ceifada pelos homens, tirada pelos homens. O autor de Hebreus fala, confiem no Senhor, porque o Senhor diz que nunca vai abandoná-los. Ele é o seu auxílio, ele é o teu socorro, ele é quem traz provisão e sustento, mesmo diante das investidas dos homens maus. E na nossa experiência, nós vemos a ajuda do Senhor nesse campo.
no campo material. Nós vemos o auxílio, o socorro do Senhor. Muitas vezes em situações que nós também não vemos como sair, o Senhor envia ajuda, o Senhor envia auxílio, o Senhor vem ao nosso encontro para nos socorrer. E, por fim, nessa nossa jornada, o texto de Marcos, capítulo 9. Em Marcos, capítulo 9, é uma história muito emocionante, uma das minhas histórias preferidas dos evangelhos. Em Marcos, capítulo 9, nós encontramos um pai desesperado por conta do que acometia seu filho, de uma possessão que o atormentava há muitos anos e que quase matou o filho dele diversas vezes. E os discípulos não puderam expelir o demônio. Então levam o menino até Jesus. E no versículo, Marcos 9, versículo 20, nós lemos o seguinte: E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O que chama a atenção aqui é o desespero desse pai. Senhor, se o Senhor pode, venha em meu socorro, ajuda-me nessa situação. Jesus fala, a questão não é poder. Poder não é o problema. E o pai reconhece que ele tinha um coração que duvidava. Ele viu os discípulos tentando ali e os discípulos não conseguiram. O que garantiria que Jesus ia conseguir? Já de anos passando por aquilo, o ceticismo, a incredulidade, o medo, a insegurança, tudo isso se apoderou do coração daquele pai. E o pedido dele foi: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ou ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio, mas a minha fé é manca. Eu creio, mas a minha fé é falha. Eu creio, mas a minha fé é pequena. Ela é debilitada. Ela não é tão forte como poderia ser. Eu creio que o Senhor tem poder, mas por favor me ajuda a ter uma fé mais forte. E esse é um tipo de ajuda que nós temos que pedir para Deus. O mesmo Deus que ajuda no Antigo Testamento, trazendo libertação, trazendo socorro, é o Deus que nos ajuda fortalecendo a nossa fé, trazendo apoio para a nossa fé. Nós somos muitas vezes duvidosos, céticos, inseguros, mas qual tem que ser a nossa disposição? Senhor, o Senhor que ajudou aquele pai lá atrás, ajuda-me também, venha em meu socorro também. Reforça aquilo que está fraco em mim, fortalece aquilo que está fraco em mim. Me dê uma fé mais firme diante dos desafios, diante dos medos, diante das ameaças. Me dê uma fé mais constante, uma fé mais robusta. Perdoa-me pelo meu ceticismo, ajuda-me, eu não consigo sem o apoio do Senhor, sem a ajuda do Senhor. O Senhor que ajudou exércitos a ter vitória, ajuda-me diante do exército das minhas dúvidas, dos meus medos e das minhas inseguranças. Fortalece o meu coração, ajuda-me interiormente. E o mesmo Deus que ajudou Uzias pode nos ajudar também contra a nossa incredulidade. Então vejam, queridos, que a ajuda de Deus espalhada pela Bíblia é uma ajuda abrangente, que mostra Deus atuando em favor do seu povo. E o que acontece no caso de Uzias é essa ajuda poderosa que Deus deu para que o povo tivesse vitórias, tivesse êxito. Em várias áreas o povo estava prosperando. Mas Uzias vai interpretar isso de um modo equivocado. Uzias vai interpretar isso de um modo errado. E o texto já nos prepara para o que vem na sequência. Volte lá para 2 Crônicas. Veja como termina o versículo 15. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. E o versículo conclui: até que... Quando vem esse até que, você fala, não é possível. O autor já está nos preparando
para a desgraça que vem na sequência. Ele diz, até que se tornou forte. O autor indica que tudo ia bem no reinado de Uzias, o rei Uzias estava ponta firme, tudo certo, Deus abençoando, ele fiel, até que nos desmonta, nos quebra. É um balde de água fria. Essa construção nos prepara para a reviravolta que vem na sequência. Parece, meus irmãos, que o sucesso, ou sucessos no plural, de Uzias foram justamente o motivo do seu naufrágio. Porque na sequência o texto repete, no versículo 16, mas havendo-se já fortificado, de novo o texto falando, olha, ele ficou forte. E parece que foi justamente essa força, esses sucessos, que foram o motivo do naufrágio, o motivo do desvio, o motivo da pretensão de Uzias. O orgulho dele aflora nessa situação. Ele foi fiel, ele foi abençoado, tudo deu certo até que ele viu que, legal, agora eu estou firme, agora eu estou forte. Isso, irmãos, nos ensina. É claro que as tentações acontecem em quaisquer circunstâncias. Você pode ser tentado quando você está mal e você pode ser tentado quando você está bem. Você pode ser tentado no fracasso e você pode ser tentado no sucesso. Mas parece que é especialmente comum, que nós sejamos tentados especialmente ao orgulho, à autossuficiência, a proclamarmos a nossa independência de Deus nos momentos de sucesso, quando tudo vai bem. Quando tudo vai mal, nós vemos a nossa pequenez. É claro, nós podemos ser tentados, nós podemos ser orgulhosos do mesmo jeito, nós podemos padecer desses mesmos perigos. Mas quando nós estamos mal, quando nós estamos derrotados, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos caídos, nós vemos a nossa pequenez e a nossa fragilidade. E nós recorremos ao Senhor pedindo por ajuda. Agora, quando tudo vai bem, é que o perigo se torna maior. Porque o sucesso faz com que o orgulho e a soberba tenham um solo mais fértil. Vejam o que diz Deuteronômio 8. O sucesso pode abrir espaço para o orgulho e para a soberba. E nós conhecemos vários exemplos bíblicos de pessoas que, diante do sucesso, se ensoberbeceram e então caíram por causa disso. Deuteronômio 8 fala do povo de Israel. E veja só qual deveria ser o cuidado do povo quando eles entrassem na terra prometida. Deuteronômio 8, 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a sua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, olha só, depois que vocês estiverem lá e tiver tudo certo, conta bancária ok, carro ok, PVA pago, pneu não está mais careca, tudo certinho, quando vocês estiverem lá tudo em ordem, quando vocês estiverem com a despensa cheia, quando tudo estiver em paz e tranquilidade, olha o perigo no versículo 14. Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura,
em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder no meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e o servires e o adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. A mensagem é clara. Hoje vocês estão com a memória muito fresca do deserto. Mas quando vocês entrarem numa terra boa, existe um grande perigo de vocês se esquecerem de Deus e acharem que tudo que vocês conquistaram foi pelo esforço de vocês. E se isso acontecer, o Senhor vai trazer juízo. Bom, essa história parece que se repete várias vezes, não só com o povo de Israel, mas com indivíduos ao longo da história bíblica, e é um perigo que nos ameaça também. É um perigo que nós podemos incorrer, um erro que nós podemos incorrer. Nós conhecemos diversas pessoas, não são poucos os casos, de pessoas que eram piedosas, fiéis e tementes a Deus, até que elas se tornaram famosas, se tornaram populares, se tornaram influentes, se tornaram poderosas, enriqueceram. Pessoas que eram exemplares no seu compromisso a Deus, até que você não reconhece mais a pessoa. O que aconteceu com essa pessoa? O modo dela falar muda. O modo dela se expressar muda. Ela agora fala sobre si, sobre os seus feitos, sobre as suas conquistas. A agenda dela muda. Tudo. O jeito de pensar dela muda tudo. Por quê? A prosperidade, o sucesso, fizeram com que ela se esquecesse do Senhor. O crente tem que ficar sempre atento para que as bênçãos do Senhor não nos levem para longe do Senhor. Foi isso que aconteceu com Uzias. E isso é o que abre espaço para a segunda fase do seu reinado, que nós vamos estudar numa próxima ocasião. Mas, queridos, existe um último apontamento que eu quero fazer para os irmãos. Na verdade, não para os irmãos, para aqueles que ainda não são crentes. Talvez existam pessoas aqui que ainda não tenham abraçado o Evangelho do Senhor Jesus, não tenham crido no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Se esse é o seu caso, você é por natureza uma pessoa orgulhosa. Você é por natureza uma pessoa soberba, que confia no seu próprio braço. Talvez você confie no seu próprio braço para a sua salvação. Você acredite que você vai chegar até o céu pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio braço. Isso é um engano terrível. Isso mostra como o seu coração, como o coração do homem pecador, é naturalmente soberbo, é naturalmente orgulhoso. Qual é a solução para isso? Qual é a solução para você resolver essa sua situação que vai terminar em juízo, e nesse caso em juízo eterno? A situação é você se humilhar diante do Senhor. É você reconhecer que tudo de bom que o Senhor nos dá, vem justamente dele. Não vem do nosso braço. É claro, o Senhor usa o nosso trabalho. É claro, o Senhor usa outras ferramentas que estão ao nosso redor. O Senhor nos usa, mas isso vem dele. Ele é a fonte de toda a bênção. E no caso da salvação, ele é quem dá a salvação. A salvação pertence ao Senhor. Não depende do nosso próprio braço, não depende do nosso próprio esforço. Você pode ser uma pessoa muito boazinha, uma pessoa muito generosa, uma pessoa muito educada. Isso não vai te salvar. Se você pensa que isso vai te salvar, isso só mostra o seu orgulho. Isso só mostra a corrupção do seu coração, só mostra a sua soberba. Você tem que se humilhar diante do Senhor. Você tem que reconhecer que tudo de bom vem dele, inclusive a salvação. E isso fica claro no fato de que o Senhor Jesus veio ao mundo, se encarnou, se humilhou, morreu na cruz e ressuscitou para que nós pudéssemos ser salvos. Caso contrário, nós jamais desfrutaríamos disso. Se você não crê nisso, você não está salvo. Você está longe do Senhor e você está preso no seu orgulho. E isso vai terminar em juízo. Você precisa crer no Evangelho, crer no Senhor Jesus e então ser resgatado dessa situação. O orgulho ilude o homem e atrai o juízo divino. Isso aconteceu com Uzias e acontece com os ímpios ao longo de toda a história. Ele se ilude achando que está bem com Deus, mas não está. E isso atrai o juízo divino. Na próxima ocasião,
nós vamos ver agora a segunda fase do reinado de Uzias, e é muito triste o que acontece. Mas em termos narrativos, os irmãos vão ficar eletrizados. Porque o que acontece na sequência é coisa de filme hollywoodiano. É muito legal o que acontece, e nós vamos ver que os sacerdotes eram cabras macho. Os sacerdotes eram... Se tem um grupo que eu quero imitar, é o grupo desses sacerdotes aqui. Mas isso a gente vai ver na próxima ocasião, e vamos tirar algumas aplicações disso também. Vamos orar. Santo Deus, perdoa-nos pelo nosso orgulho, Pai, perdoa-nos pela nossa soberba, pela nossa arrogância, porque nós não reconhecemos que tudo que temos de bom vem do Senhor, e muitas vezes nós confiamos no nosso próprio braço, nós confiamos na nossa própria força. Livra-nos disso, por favor, Senhor. Livra-nos do pecado de Uzias. Livra-nos do pecado de outros homens ao longo da história bíblica e da história secular, que sofreram do mesmo mal. Dá-nos humildade, dá-nos a humildade para reconhecer que tudo vem do Senhor e que nós então nos rendamos numa postura de adoração, de consagração ao Senhor, de dedicação ao Senhor, de gratidão ao Senhor. Ajuda-nos, por favor, Pai, a lutarmos contra os pecados que têm sido apresentados na vida desses homens da monarquia de Israel e de Judá. São pecados que podem se aproximar de nós, são pecados que podem crescer sutilmente dentro do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor. Nós aprendemos hoje sobre essa ajuda que o Senhor dá, sobre esse socorro que o Senhor dá, e pedimos que o Senhor nos ajude na nossa batalha pela santidade. Que o Senhor venha em nosso socorro, nos auxiliando, nos apoiando, nos dando vitória sobre os nossos pecados. O Senhor deu vitórias a Uzias, o Senhor deu êxito, o Senhor deu prosperidade a esse rei. Dá-nos também, por favor, vitórias sobre os nossos pecados, sobre as nossas lutas. Ajuda-nos, Pai, venha em nosso socorro. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.